Olá, amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Resolvi trocar o nome do canal, porque muita gente me reconheceu do canal antigo. E aí não tava adiantando nada, tá? Meu nome é Sabina, eu já tive um canal com 60 mil inscritos e não adianta porque vocês me reconhecem e vem tudo atrás de mim, né? Sabina, Sabina e o Diego e tal, que é o meu filhinho. Participou de muitos vídeos nossos aqui. Bom, então deixa eu me apresentar. Eu sou Sabina, taróloga há mais de 23 anos. Tinha um canal comum, um canal de mensagens, né, de amor e tal. 60 mil inscritos e um filho autista que participava muitas vezes dos vídeos. Muita gente me pergunta do Didi, eu agradeço do fundo do coração. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês uma, um fato bastante doloroso que aconteceu na minha vida no ano de 2023. Eu perdi a guarda do Diego e não o vejo há 10 meses em função de um surto esquizofrênico. Eu tive um surto por cansaço e isso foi avisado várias vezes ao pai, à família, ninguém levou muito a sério. Quando chegou em 2023, eu simplesmente desliguei o botãozinho, falei não aguento mais e tive um surto. O problema é que quando você tá num surto de esquizofrenia ou de qualquer outro surto, você fala as coisas mais sem noção do planeta e eu falei coisas que me colocaram numa situação muito difícil perante a justiça. E agora eu tô tentando reverter isso para ter a guarda do Diego de volta. O interessante é que nesse período de justiça, de resgate, né, da maternidade, dos meus direitos como mãe, em nenhum momento foi pedido nenhum tipo de exame toxicológico que provasse que eu estava do jeito que eu falei que eu estava. Porque, na verdade, quando você tem um surto, você não sabe exatamente o que você tá falando, né? Você fala qualquer coisa. E foi tomado aquilo que eu falei, mas não foi pedido nenhum tipo de exame para comprovar aquilo que eu tinha falado. Eu realmente não falava Lé com Cré, eu fui internada à força, tá? Fui internada compulsório, numa clínica de dependentes químicos. E uma clínica de dependentes químicos, geralmente, ela segura o paciente por 3 meses, é o mínimo que a clínica faz, tá? E eu fui liberada com 30 dias porque eu não mostrei nenhum sintoma de adicção de entorpecentes. Mesmo na clínica, ninguém pediu o exame toxicológico, mas pela minha conduta, né, como eu me respondi ao tratamento, não tinha nenhuma, não tinha nenhuma justificativa para ficar ali naquela clínica. Teria muito mais numa clínica psiquiátrica, né, porque eu tive um surto bastante forte, com perda cognitiva, e hoje tenho algumas sequelas, eu tenho que fazer acompanhamento psiquiátrica, bastante complicado. Enfim, e eu perdi a guarda do Diego e tô lutando a favor de tê-lo novamente, mas a juíza não está me concedendo nem a oportunidade de ver o meu filho aos finais de semana. São 10 meses agora sem vê-lo. E E eu acho que tem alguma coisa muito errada nisso, né? Porque, no mínimo, a juíza ou o Ministério Público tinham que ter pedido o exame toxicológico para provar que eu realmente tinha tido algum problema com droga, o que não aconteceu. Depois eu fiz vários exames, não apareceu nada, e o que apareceu foi simplesmente um surto por cansaço. Eu já vinha desde 2020 com um laudo
prescrito por um psiquiatra dizendo que eu estava entrando numa crise de burnout. E essa crise de burnout, ela aguentou até 2023, no começo desse ano, quando eu tive realmente uma crise fora da casinha, tá? Realmente eu tive uma crise muito feia e falei coisas que realmente estavam fora de qualquer aspecto normal, mas em função realmente de uma síncope. Fui mandada para a clínica para descansar, fiz o descanso necessário para voltar melhor. E lá na própria clínica eles falaram: olha, não tem como segurar ela mais de 30 dias, porque ela não apresentou nenhum sintoma de uso de entorpecente. Geralmente quem vem para a clínica com uso de entorpecente dorme muito, não conversa, se fecha. Ela não, ela entrou, ela brincou, ela conversou, ela ajudou outras pessoas, ela se alimentou. Então, assim, não tem como a gente segurar ela. Meus filhos foram um pouco reticentes em relação à retirada minha da clínica, mas depois eles perceberam que realmente eu não apresentava esses comportamentos. Voltando para minha vida normal, eu comecei a ter de novo algumas crises de ordem psiquiátrica em função do terrorismo que eu passei. Eu passei terrorismo, assim, muito grave pela parte do meu ex-marido, parte do meu filho, né? A falta de vê-lo, né, que realmente criou um surto na minha cabeça, eu não entendia porque eu não podia ver meu filho, e uma juíza que não estava querendo escutar o meu lado, ela só escutava o lado do pai. Então, qualquer coisa que eu pudesse colocar a meu favor, ela nem olhava, ela já decidia que eu não tinha condição de ver o Diego. Então, por isso eu fiz uma grande mudança no canal, porque eu acho que muitas pessoas passam por isso. Só falar de amor e falar de quem vai vir pra você, muitos canais têm isso, e eu queria fazer alguma coisa um pouco diferente, né? Hoje eu venho com um canal que fala de alto amor, que fala de frustração, que fala de cuidar mais dos outros e esquecer da gente. E isso tem a ver com todo tipo de relacionamento, né? Quando a gente cuida de pais muito velhos, quando a gente cuida de criança, quando a gente cuida de criança especial, quanto a gente precisa ter de ajuda, né? Para exercer um papel digno, né? Um papel firme, mas que tenha a ajuda de outras pessoas. No caso, eu não tive ajuda de ninguém. O pai se ausentou completamente de qualquer medida de ajuda, negligenciou completamente os meus pedidos de ajuda. Ele mandava pensão, sim, mas os pedidos de ajuda ele negligenciou em função de uma vingança maligna por causa de uma traição do passado, que a gente já estava separado e tal. Então, assim, eu sempre falo muito de quanto as pessoas que estão ligadas a gente, no caso, filho, sofrem em função de escolhas muito mal feitas de pais e mães que não pensam nos seus filhos primeiro, que pensam primeiro em si, em se vingar, né? Que é o que ele tá fazendo. Muitas vezes ele usa os meus vídeos para mostrar que eu estou louca, né? E eu acho que mais do que nunca esse vídeo é para dizer que eu não estou louca. Muito pelo contrário, eu estou muito ciente, né? Passei o pão que o diabo amassou, passei, fui internada à força, fui, né, no compulsório, mas demonstrei também que não tinha sido uso de entorpecentes, mas muito de um cansaço que vinha vindo de muitos anos, onde eu pedi muita ajuda, não só para ele, mas para
para pessoas da família, onde só no processo eu fiquei sabendo que ele já estava casado de novo, tá? Em 2021, porque até então, pra mim, não aparecia nada de casamento. Todas os pedidos que ele fez pra eu fazer vaga não paga, vaga gratuita, escola, tudo no interior pra onde eu mudei com o meu filho Diego, depois se mostrou sem necessidade, porque aqui ele colocou, aqui em São Paulo, ele colocou o Diego em escolas caríssimas. Ele mora num apartamento de luxo, ele tem carro de luxo, e todas as vagas que eu consegui pro Diego, ele jogou no lixo. Todas. Todas, todas, todas. Ou seja, você só vê uma pessoa que mente. Uma pessoa que usa da sua credulidade, porque pra mim eu confiava mais nele do que em muitas pessoas da minha família, pra depois falar assim, não, eu te ferrei, você não percebeu, problema seu. A gente leva um choque e ao mesmo tempo cresce, passa por tudo que eu passei. Hoje eu faço várias terapias, estou muito consciente daquilo que eu falo. Tenho que tomar medicação sim, porque eu tive uma perda muito grande e significativa da cognição do lado esquerdo, né? Perdi olfato, perdi paladar, perdi muito da minha audição, 30% da minha visão em função do surto que eu tive. Isso pra mim não é pai. Isso pra mim não é amar seu filho. Até porque ele proíbe meus próprios filhos de verem o irmão. Então é importante que nesse canal eu quero falar muito desses sentimentos. Os sentimentos das pessoas que a gente confia cegamente e que quando a gente percebe, a gente tomou uma rasteira sem proporção, né? São pessoas que às vezes a gente ficou casada há 7 anos, 10 anos, foram amizades ou pessoas da família que deram rasteiras na gente, né? Então hoje eu tô vindo pra vocês muito falar desses sentimentos de pessoas que a gente confia ou confiou no passado e que traíram a gente de uma forma extremamente vil e hedionda, que estão se aproveitando principalmente da parte financeira que você não tem mais, né? Porque essa pessoa tirou tudo de você, para dizer assim, olha, eu vou ganhar e você vai perder. Mas ele tá pensando realmente no meu filho? Será que ele pensa que meu filho tá sofrendo, que meu filho um dia pode vir a sofrer extremamente pelo fato de ter perdido a mãe por culpa do pai que não deixou, né, eu ver o meu filho? Porque isso pra mim é uma maldade. Isso pra mim é uma coisa que você não ama seu filho, né? Então, quantas pessoas estão passando por isso hoje? O que tá acontecendo? E qual é o desenvolvimento dessa situação? Aqui me mostra muito To The Sea. Essa é uma carta que fala muito de uma pessoa se desligando, viajando, muito triste, tem muito sentimento aqui. Você vê que a pessoa olha para baixo. Por quê? Porque ela não sabe mais encarar essa dor. Isso aconteceu muito comigo, onde eu pensava onde eu errei, o que que eu fiz de tão errado para merecer não ver mais meu filho, para merecer ter esse castigo, para merecer que uma juíza não me ouça ou que o Ministério Público não faça nada por mim, né? Eu pedi perícia telefônica, de rastreamento de celular, de rastreamento de carro, eles me proibiram tudo. Então eu larguei a ação, né, de guarda e entrei com uma ação criminal para poder provar que ele agiu de má fé.
Mas enquanto isso, eu tô sem ver o meu filho e ele tá crescendo. E ele é um grau 3 de autismo, né? Então, assim, você já percebe por essa carta quantas pessoas estão na mesma situação, talvez não em termos de filho, mas de família, tristes, ausentes, longe das pessoas que amam, sozinhas. Muitas pessoas que não tiveram é, chance de serem escutadas pela própria família, que a família julgou a pessoa louca, você, no caso. Uma história que nunca acaba porque você conta sempre a mesma coisa, ninguém escuta você. Chega um momento que você se fecha, você fala: meu, isso não vai acabar nunca. Nunca. Tô perdendo as esperanças disso se resolver. Tá? E eu tô falando em qualquer âmbito de relação. E pessoas que aí foram detectadas ou tiveram, que nem eu, algum tipo de doença psiquiátrica que levou elas ao extremo. No meu caso, eu tive um surto esquizofrênico causado por um burnout de mais de 2 anos na pandemia, porque eu cuidei do meu filho sozinha na pandemia, eu fiz vários cursos para poder superar e dar para ele meios de não perder tudo aquele que ele já tinha ganho nas terapias. E cheguei num ponto onde eu realmente não sabia mais meu nome, e tive que ser internada porque eu não sabia quem eu era, tá? E isso aqui é on edge. São pessoas que sofrem surtos muito graves de borderline, de esquizofrênicos, bipolar afetivo. São pessoas que chegam no seu limite de tanta dor. Então, acredito que muitas pessoas passaram por isso. No fim, no fundo do maço, mostrando assim, esse período está acabando. Porque você cansou de falar para as pessoas o que estava acontecendo. Ninguém acreditou em você. Em muitos casos, ninguém acreditou. Só que quando você faz força para mostrar que você tá certa, ninguém acredita. Quando você deixa a coisa fluir, ela começa a brotar. E aí ela começa a vir para a superfície. E aí ela começa a mostrar que você tinha razão. E aí as pessoas começam a olhar para trás e falar: pô, não é que ela tinha razão? Ela não falou besteira, né? Fork in the road. Porque agora as pessoas têm que optar. Em quem elas acreditam? Em você ou na pessoa que continua agindo? Porque eu acho que essa pessoa já mostrou um pouco a cara dela para as outras. E aí as pessoas já não estão mais acreditando totalmente nessa pessoa. E isso acontece muito entre pessoas super, que nem eu, que são super impulsivas e falam aquilo que querem e gritam, e pessoas que agem super friamente e que passam por pessoas super flats, que não fariam nenhum ataque e falam tudo dentro dos conformes. E não é bem assim, tá? Existe um preconceito muito grande. Mas se você tá afastada do seu grande amor, seja ele um filho, um irmão, um pai, um grande amor, essa pessoa tá voltando pros seus caminhos porque é do seu destino, tá? O que que você pode esperar dessa pessoa que está tirando esse grande amor de você, acha que está com a razão, que vai ganhar e que você... Porque muito aqui é vingança, tá? Aqui é muita vingança. É uma pessoa ruim, má, cruel, calculista, sem nenhum tipo de sentimento. É uma pessoa horrorosa, tá? O que que você pode esperar dela? É uma pessoa que vai querer se aproximar
Porque começa a perder. Começa a perder aliados, começa a perder na justiça, e aí vai fazer assim o quê? Ai, eu acho que eu vou me aproximar daquele jeito fofo, para ver se eu reconquisto a confiança. Então tomem cuidado, porque essa pessoa ela vai vestir a carapuça da ovelha, mas na verdade ela é a raposa, tá? Então tomem muito cuidado com isso, muito. Então essa pessoa ela vem que nem uma raposa. Agora ela vai, ó. Por quê? Porque ela começa a ter informações de que ela tá passando do limite. Por exemplo, no meu caso, meu ex não deixa meus filhos visitarem o irmão. Isso é contra a lei. A juíza proibiu a mim de ver meu filho, enquanto eu não passar por uma avaliação psicossocial. Só que essa avaliação tá marcada só para junho, ou seja, 1 ano e meio sem ver meu filho. Mas os outros membros da família, os irmãos, eles não estão proibidos. E eles vão entrar na justiça para brigar. Com certeza. Porque eles não admitem que simplesmente o pai do meu filho não responda, não é o mesmo pai deles. O cara não responde. Eles vão procurar os direitos deles. E a terceira carta mostra o pente, que é resolvendo essa situação que tá embololada porque o cara acha que ele tá com a razão. Porque na cabeça dele é assim, ela não tem dinheiro para um bom advogado. A minha advogada eu mandei embora porque ela era uma jumenta e não conseguia fazer nada direito. Não conseguiu nem, tipo, arrumar, mostrar que ele estava agindo de má fé. Porque a ação criminal é diferente da ação de guarda. Não, não é. É tudo junto, porque você tem que mostrar qual é, o caráter do pai. Se o pai tem um caráter ruim, independente de onde seja, em qual ação seja, ele também vai ter um caráter ruim como pai, né? Então não faz sentido ser duas ações diferentes. Mas aqui tá resolvendo. E aqui mostra a tua força. Como que você tem que agir para que você vença essa situação que simplesmente não faz sentido. Que muitas de vocês estão sofrendo pra caramba, assim como eu. Aqui fala fogo, guardião do fogo. Dê ignição para as suas paixões. Ou seja, você tá no caminho certo, você tem que mostrar que o que você quer é o bem dessa pessoa, dessa criança, desse adulto, dessa pessoa. Mostre isso, né? Não adianta você simplesmente aceitar a decisão de uma juíza. Então pede a troca da juíza, vai até o desembargador, eu não sei, sabe? Deixe para segunda instância, não sei. Mas precisa de uma ação. E eu busquei um novo advogado onde eu tô entrando com ação criminal. Eu prefiro mostrar primeiro onde o cara cansou de fazer, desculpa, cagada, para mostrar qual é a verdadeira, o verdadeiro caráter dessa pessoa, para depois ir pra ação de guarda. Porque aí vão ver que pessoa é essa, né? A segunda carta fala assim, verão, busque alegria e felicidade, alegria e leveza, sabe? Trabalho, o que é a abelha? Trabalho em conjunto, trabalho em equipe, né? Um ajudando o outro. E a última carta fala de um grande professor. Aprenda da experiência espiritual. Ou seja,
tem muito a ver com aprender daquela sensação que você tem lá dentro. Ou seja, você tem uma intuição. E o que que a tua intuição tá falando para você fazer? No fundo do maço, a gente tem outono. Liberte-se do velho, do antigo e descansa, porque você já fez a parte correta. Você já correu atrás. Agora deixa na mão da espiritualidade, porque o que é seu vai vir para sua mão. Então, assim, é um vídeo que eu acho que fala muito de não perder a esperança. Muitas vezes a gente está em situação financeira onde a gente não pode bater de frente com a pessoa porque existe uma ação dessa pessoa que vale muito mais do que a sua. Você está entrando de repente com a defensoria pública, que era o meu caso, e de repente você fala, putz, eu nunca vou ganhar. Não, mas vai. Porque, independente se é defensoria pública ou não, a gente tem que mostrar o caráter da pessoa. Eu tive um surto? Tive. Foi por causa de droga? Não. Mas cadê todo mundo pedindo exame toxicológico pra ter certeza? Eles acreditaram na minha palavra, porque eu já tava doida, já tava fora da casinha, e eu falei, porque eu voltei para um vício de 30 anos atrás. Eu podia falar qualquer coisa. Eu tava doente. Quando chegou na clínica, fizeram o exame e não tinha nada. Então, assim, uma clínica para pessoas que usam droga são 3 meses no mínimo. Eu fiquei 30 dias e fui liberada. Porque eu não apresentei nenhum sintoma. Então, o que aconteceu, aconteceu aqui dentro. A cabeça entrou em parafuso. É muita coisa para cuidar. Uma criança autista, grau 3, que eu cuidei sozinha na pandemia, que eu fiquei o tempo todo desenvolvendo tarefas e atividades para que ele se desenvolvesse dentro daquele período e de repente o pai achar que ele simplesmente pode tirar meu filho de mim. Não, isso não vai acontecer. Peço a vocês que peçam dentro das suas orações para que o Diego volte para mim. Gostaria de mencionar que as minhas consultas, elas não têm preço fixo. É aquilo que vocês podem pagar, tá? De verdade, tá? Isso é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Você precisa de uma leitura geral, você tem R$ 30. Eu vou fazer pra você, tá? Isso eu vou tirar férias a partir do dia 23, mas volto no dia 26 e depois no dia 31 até o dia 2. Procurando uma leitura particular, é só me buscar no meu WhatsApp, que vai estar aí na descrição do vídeo, que é o 11 94 471 6365, São Paulo, tá bom? Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se você gostou do vídeo, compartilhe. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.